Quality Cast by Marcelo Kim. Olá, amigos, bem-vindos a mais um Quality Cast, 12ª edição do Arnold, aqui no Expo Center Norte. Então, hoje é dia de aprendizado, vamos entrevistar muitas pessoas que já fizemos lá no Quality Cast e outras não. Você que não tem o prazer de me seguir, pois agora terá Marcelo Kim _ e o mais importante é que você curta o canal, compartilhe, dê um like para o bom entendimento do YouTube. Olha só, hoje é dia de papel, caneta, para que a gente possa, então, aprender bastante com os meus amigos aqui, Dr. Fernando Solera, Dr. Caio Medawar e o professor Marcelo Bueno. Cada um vai se apresentar, porque o currículo deles vai daqui até o Acre. Senhores, muito obrigado por aceitarem o convite. Hoje é dia de a gente esvaziar o copo para que todos possam aprender os nossos ofícios. Bueno, obrigado pela presença. Obrigado você, Kim, obrigado aí pelo convite, obrigado por estar numa das maiores feiras, né, de esporte do mundo. Verdade, né? verdade. E ainda mais com o Dr. Caio, o Dr. Solera, que a gente está aí sempre junto, fazendo esse trabalho, né, essa luta aí dentro do antidoping. Doc. Muito bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui, Marcelo, com o Dr. Caio Medawar, com o Marcelo Bueno, nosso presidente, e eu diria, muito obrigado, Marcelo Kim, a comunidade Natural Bodybuilding agradece muito a você. Puxa, obrigado eu por aceitar o convite. Doc, e aí? Muito obrigado aí pela presença, doutor. Eu que agradeço, né, agradecer a você, Marcelo Kim, ao Marcelo Bueno também, que foi quem aí me indicou, e dizer que se tem um advogado na mesa para falar de questão jurídica, porque tem uma coisa errada. Mas a gente sabe que a parte jurídica desportiva hoje é muito importante para todas as áreas, todas as modalidades, e eu estou aqui para poder agregar um pouquinho para vocês, tentar um pouco desmistificar algumas coisas. Vamos lá. Olha só, eu tenho como primeira situação para jogar na mesa, a gente está preparado para levar para vocês um conteúdo bastante profundo para que a gente possa descortinar esse assunto de uma vez por todas. Eu jogo na mesa a seguinte questão, começo com o Dr. Solera, me ajude a pensar o seguinte: o que era o doping há 20 anos atrás? Como é hoje e como será amanhã? Perfeito. Gente, o exame antidoping, desde outrora, era muito bem feito, bem executado, mas a gente não tinha os procedimentos de forma completa. Então hoje eu posso dizer para todos vocês que estão nos assistindo que o controle antidoping hoje é absolutamente perfeito. São fundamentados em 3 situações. Primeiro, uma equipe de controle que tem que ter todo um credenciamento na Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem. O nosso controle antidoping é feito sob esse prisma. Tem que ter um laboratório espetacular, laboratório certificado pela UADA, e é feito também no Brasil, no nosso LBCD, no Rio de Janeiro. E, finalmente, material. A gente usa material homologado pela Agência Mundial Antidoping. Então, hoje o controle antidoping é técnico. Doutor. Nós tivemos um salto de qualidade, né, uma mudança de norma com o advento da Agência Mundial Antidoping, né, no início desse século. Nossa, a gente está velho, né? A gente é do século passado, porque antes de a gente ter a Agência Mundial Antidoping, a gente tinha procedimentos e normas esparsas, né? Cada modalidade Sim. tinha um entendimento do que era antidopagem. E ao longo desses 26 anos, né, de UADA... A UADA foi criada em 99, né? Foi criada em 1999, Tá. né, na Conferência Internacional contra o Doping em Lausanne, depois de um escândalo bem sério, né, da volta da França, né, o caso Festina, e outros casos, né, em que se viu que não dava mais para brincar de antidopagem, né, a antidopagem precisava concentrar recursos, precisava padronizar os processos, né, o que o doutor Fernando falou agora, nada mais é do que uma padronização, né, hoje a gente trabalha com standards, então você tem padrão de laboratório, padrão de teste, padrão de gestão de resultados, né, para quê? Para que a hora que um resultado positivo chegue para um atleta, né, o atleta vai ser punido, né, a pena base é 4 anos, pode chegar até a eliminação, você tem uma razoável certeza de que
aquele resultado reflete exatamente o que tinha na urina ou no sangue daquele atleta. Né? Então, todo o trabalho que foi feito ao longo desses 26 anos foi de padronização, fazer com que o mesmo atleta seja testado, julgado da mesma forma no Brasil e no Cazaquistão, na Índia, no Japão. Entendi. Né? Esse é o principal trabalho da Agência Mundial Antidoping hoje, que faz com que o controle seja tão diferente de 20, 30 anos. Né? Hoje a gente tem um controle muito mais científico do que a gente tinha antes. Perfeito. Bueno, e aí? Qual é o teu olhar? Bom, em relação, né, ao antidoping, né, que eu tive contato, né, sobre todo esse procedimento, que até em relação a outros países dentro da onde que a gente atua, como é o bodybuilding, né? Então, a minha trajetória e a minha história do bodybuilding, desde lá do tradicional e vindo para o natural, foi exatamente ter esse contato, né, com a forma como é feito, né, pela ABCD, pela NADA, Brasil, do antidoping em relação a outros países que eu tive pouco contato dentro do nosso universo do fitness, do bodybuilding. E tem uma diferença muito grande, porque quando eu tive, né, a ideia de trazer, né, a gente começou no Natural Bodybuilding, eu e minha esposa, em 2006, nos Estados Unidos. Eu tive a primeira experiência até como atleta natural em 2009. Passei pelo antidoping lá, que aí foi o primeiro contato que eu tive. Eu fiz o teste, 500 atletas fazendo o teste. Eu falei assim, meu, que interessante, 500 atletas fazendo o teste. É um belo número. A minha experiência era essa. E aí depois de anos que eu trouxe o Natural Bodybuilding para cá, em 2022 nós fizemos o primeiro campeonato, eu tive que investigar como que seria, né, o antidoping aqui no Brasil, como que eu conseguiria fazer isso aqui no Brasil, porque não existe Natural Bodybuilding sem o teste. Ali era o prelúdio da situação, né? Você estava começando. E aí que eu tive contato, lógico, depois da produção do Roleta Russa, um alerta anabolizante, que aí eu conheci o Dr. Solera, logo depois o Dr. Caio, aí eu vi o sistema do Brasil. Eu posso falar que o sistema no Brasil, até mesmo aqui do lado, na Argentina, pelo que o pessoal me falou, não é tão rigoroso como aqui no Brasil. Então, lógico... O sarrafo aqui é bem alto. Aqui o Dr. Solera e o Dr. Caio vão explicar como que funciona essa parte do antidoping, né, que é da ABCD, da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é a NADA do Brasil. Como que é para vocês aí, atletas, principalmente, lógico, a gente está falando do bodybuilding, do Natural Bodybuilding, da NBF Brasil, o que se passa ali dentro daquela sala? Qual é o procedimento? Quando fecha as portas ali, o que acontece? O antes. Eu preciso saber o antes, porque a gente tem atleta que entra ali e nem sabia. A gente tem informações, tem vídeos, tem tudo, durante e depois, que eles têm que saber depois, se acontece alguma coisa. Vamos entender essa jornada, mas você que está acompanhando, iniciou agora, afinal de contas, o Kim está com quais pessoas na sala? Doutor, uma mini bio, quem é você no cenário? Rapidinho. Bom, meu nome é Fernando Solera, trabalho na antidopagem desde o ano de 1982. Olha o que vai falar, hein? Lá atrás. 82. Tenho 44 anos fazendo controle antidoping e hoje estou nas principais confederações. Atuo nesse trabalho de antidopagem como médico e posso dizer para vocês aqui da mesa, Kim, que a minha função hoje é exclusivamente na medicina, trabalhar com a antidopagem no esporte. Doutor Caio, qual é o teu mapa? Bom, eu sou advogado, né? Já dei esse spoiler. Eu trabalho com direito esportivo já há mais de 20 anos, não é tanto quanto o Dr. Fernando, mas a partir de 2007, 2008, eu era procurador do STJD do futebol e comecei a cuidar dos casos de doping, né, que a gente tinha no futebol. E futebol é sempre uma coisa que aumenta, né, a nossa vida, né, impressionante. E a partir daí eu fui convidado para trabalhar com isso também no atletismo, no movimento paralímpico,
A partir de 2018, eu já tinha saído do Tribunal do Futebol, passei a ser procurador da Justiça Desportiva Antidopagem. Né? Aqui no Brasil a gente tem um tribunal específico, né, para julgar os casos de dopagem a partir de 2017. E aí eu passei a ser procurador, depois procurador-geral. E hoje, além de palestrante, né, dar aula, trabalhar, eu sou oficial de gestão de resultados da Federação Internacional de Cegos, da Federação Internacional de Cadeira de Rodas e da Federação Internacional de Deficiências Intelectuais. Né? Então, eu continuo trabalhando também na antidopagem, agora também sob o prisma internacional, além de ser advogado da Federação Brasileira de Boxe, da Federação Paulista de Atletismo, ser ouvidor de competições da Federação Paulista de Futebol. Eu tenho algumas atividades, eu consegui resumir um pouquinho. Essa mesa não é nada pesada. Professor Marcelo Bueno. Bom, hoje eu sou presidente da NBF Brasil e NBA Brasil. NBF Brasil, Natural Bodybuilding Fitness Brasil, que somos coligados aí à INBA, que é a maior federação natural bodybuilding do mundo, que é a International Natural Bodybuilding Association, né, que a sede é na Califórnia e estamos em mais de 70 países. Então, é considerada a maior federação natural bodybuilding do mundo. Temos a parte profissional, que é a PNBA, Professional Natural Bodybuilding Association. A minha carreira aí vem como atleta, como personal trainer, né, como coach, né, e também dono de academias. Né. Sou membro do American Council of Exercise e estamos aí agora tomando pedrada no Natural Bodybuilding. Começamos aqui em 2022 as operações com um campeonato, depois passamos para 3 campeonatos no ano seguinte, 5. Ano passado tivemos 15 campeonatos, esse ano vamos ter 20 campeonatos aqui no Brasil, um em Portugal, talvez em Moçambique, estamos aí com problema em relação à parte econômica e política lá por causa das guerras, e estamos vendo também Paraguai, então estamos expandindo. Olha só, conforme eu falei, agora então vamos entrar nos nossos trabalhos profícuos aqui. O que acontece é o seguinte, estamos aqui no Arnold, 12ª edição. Nós temos aqui, per capita, muitos bodybuilders aqui debaixo desse teto. Eu estou no ramo já há quase 40 anos da suplementação, vivo nesse meio, tenho muitas dúvidas, os colegas médicos também, os profissionais da nutrição também, os profissionais da educação física também. Senhores, qual é o mapa metabólico da situação do Brasil hoje? A medicina está mais permissiva, ela já entendeu como os profissionais da área da saúde, tanto na parte jurídica, na parte dos profissionais da educação física, em relação ao doping, por favor, sejam sinceros. Nós estamos no padrão ouro, nós estamos caminhando. Qual é a situação hoje do menino que começa a fazer levantamento de pesos, exercícios com pesos, a musculação, como queiram chamar, e ele vai então na jornada da academia e um belo dia algum amigo vai passar uma substância para ele? Como é que está o entendimento dos pais, todo esse ecossistema? Doc, é sua. Eu vejo, Marcelo, que assim, o controle antidoping se profissionalizou. Hoje não há como você escapar de um resultado. Antigamente a gente ouvia um monte de gente falar: doutor, tem como arrumar esse resultado? Tem como eu cumprir uma pena alternativa? Hoje acabou isso. Nós temos aqui no Brasil o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, que faz o seu trabalho de uma maneira espetacular. Então não há mais como fugir de um resultado. O paralelo que você fez aí, as academias, a gente vê hoje, eu frequento academias, eu pratico esporte, eu adoro esse meio, e aí eu vejo que muitas vezes o cidadão que está treinando na academia, ele se espelha, isso é comum, é natural, é esperado, né? Ele se espelha naquele atleta ali do lado dele, daquele praticante do lado dele que está gigante. E ele acha que ele só chega naquele tamanho, ele nunca vai chegar naquele tamanho, né? Mas ele acha que ele só chegaria naquele tamanho usando uma substância proibida. E aí eu sou médico, sou do Conselho Federal de Medicina, estou lá na Câmara Técnica e eu tenho que toda semana, todo mês, designar vistoria em alguma academia, vistoria em alguns consultórios de colegas que
a gente tem muita denúncia que o camarada prescreve anabolizante. Então nós estamos num momento, eu diria, de transição. Daqui a pouco a coisa vai ficar bem legal. A impressão que a gente tem, né, na parte jurídica é que, como nós temos hoje uma circulação muito grande de informação e desinformação, né, as duas coisas, a gente ouve, e não é incomum, as pessoas justificarem não só o uso de anabolizante, né, a gente tem um problema hoje muito sério com GH, né, o hormônio de crescimento, principalmente para crianças, né, adolescentes, a gente sabe, principalmente para as meninas, como o GH faz mal, mas a gente tem muitos pais, né, que vão atrás de um milagre, né, para o GH fazer o filho que é muito pequeno crescer, coisa e tal. Sim. Principalmente menino, né, que é uma coisa que às vezes o moleque com 12, 13 anos sobe, cresce pra caramba, e independente de qualquer coisa. Então, eu acredito que além dessa questão, que é muito presente dos jovens, né, da questão da imagem, né, distúrbios de autoimagem, né, de se espelhar, né, a gente tem muita gente defendendo, né, que esse tipo de coisa não faz mal, né, isso vale para outras drogas também, que são doping, né, maconha, cocaína, uma quantidade de gente que acha que maconha é normal, né, que não faz mal, né, isso não estou nem falando, né, tem gente que gosta, não gosta, tem um monte de droga que é permitida no Brasil, mas essa questão de não respeitar o seu limite biológico e genético, né, e achar que você tem que ser maior, que você tem que ser grande, né, e nos eventos do Marcelo, do Natural, é muito interessante para isso, né, porque a gente acaba vendo corpos mais naturais. Esse é um processo educativo. Não são pessoas gigantes, como o Dr. Solera mencionou, porque quantas pessoas têm genética para ganhar essa quantidade de músculo, né, que muitos das pessoas que estão aqui na feira têm, né, a pessoa tem músculo pra caramba. Então eu acho que esse é o principal ponto. Agora, do ponto de vista jurídico, é importante mencionar, se a medicação ela não é destinada para um tratamento e o médico prescreve ou outro profissional, isso pode ser considerado crime no Código Penal. Crime. Então, a gente sabe que no Brasil os crimes nem sempre são tratados de uma maneira, né? Mas é considerado crime, é considerado infração ética do Conselho Regional, do Conselho Federal de Medicina, que já fez circulares dizendo, né, que não há previsão para tratamento estético de anabolizante, né? O Dr. Solera conhece. Então a gente é obrigado a ficar repetindo algumas coisas, né? E no juridiquês, assim, são atos ilícitos, né? São coisas ilícitas. E a gente vê, né? Sempre é bom jogar a culpa no médico, né? Depois que o atleta é pego, né? Tem alguém que Vai jogar a culpa no médico. Aonde nós estamos, o que precisa melhorar? Me dá 5 pontos que o Brasil precisa melhorar nesse entendimento hoje, no seu dia a dia, nos campeonatos. Deixa eu tentar te ajudar. Por exemplo, me ajuda a pensar. Seria a participação também da indústria de suplemento? Os profissionais da educação física precisariam ter essa pasta, essa cadeira um pouco mais forte na universidade? Quais são os pontos que levariam a gente no padrão ouro de entendimento? E se tem, quais os países que estão na nossa frente, se é que tem, países que estão nesse entendimento cultural na nossa frente, e por que eles têm esse sucesso? Tá, então eu vou começar de trás para frente. Vamos lá. Para vocês terem uma ideia, o natural bodybuilding, é engraçado a gente falar isso, né? Natural bodybuilding, porque é um esporte só. Não, tem que falar o que é. Hoje tem 2 caminhos, né, que você pode escolher, graças a Deus. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o nosso presidente global, que é o Danny Capos, que ele começou com o Natural Bodybuilding, ele começou em 1977. Nossa, 77? 1977. Então, ele começou fazendo um campeonato dentro da academia dele. Depois de alguns anos, tem toda a história do Danny, que ele até hoje ele é muito ativo, lógico, como presidente global, tanto que ele cresceu aí, são 70 países. Isso já vem há muito tempo lá nos Estados Unidos, né? Você tem uma cultura, uma cultura voltada para isso. Não digo nem só no bodybuilding, mas os praticantes dentro das academias. Tanto que você, como dono de loja de suplemento, você vê o tamanho das lojas de suplemento lá e o movimento que tem a venda de suplemento, a venda de vitaminas e tudo mais. Porque atende exatamente esse pessoal, já tem essa cultura. Eles estão carentes disso.
Imagina aqui no Brasil, que começamos agora em 2022. Né? Eu tive essa carência em 2006, começando a treinar, a formar atletas naturais para levar para os Estados Unidos. Então não tinha. Né? Eu tinha que ir na Quality, desde aquela época, para falar assim, você tem esse produto? Você tem esse produto? Olha só, deixa eu fazer uma parte aqui. Pessoal, quem não conhece, o Marcelo Bueno é da Idade Média, né? Então ele já faz isso há muito tempo, nós começamos praticamente juntos, e é o que eu sempre falo nas minhas palestras. Esse, comparado aos Estados Unidos, por exemplo, esse é um ramo novo. Meu pai não fazia isso, nem meu avô, porque o ramo não existia. Esse ramo tem 45 anos no máximo. Conforme o Bueno fez o paralelo dos Estados Unidos, realmente a parte de lojas, todo esse ecossistema é muito mais antigo, né? Então, só aí já é uma grande diferença. Aí, entrando ainda nesse universo, porque a gente vai entrar em academias, Sim. O que a gente está falando, é lógico, da onde que começa, entre aspas, a ter um desejo de subir no palco. Né? Hoje a NBF, ela é praticamente, estamos construindo uma plataforma, onde não é apenas o palco, é toda a formação de um indivíduo. Ele quer ser atleta, a gente consegue fazer com que ele seja atleta, sendo natural, com um suporte, suplementação de nutricionistas que estão indo para esse lado do natural, que eles viram que, peraí, existe esse caminho e as pessoas estão procurando, cresceu demais. Acho que nunca foi um momento tão ideal para isso, no meu olhar. Eu vejo assim, as marcas, se elas querem entrar nesse circuito, nessa plataforma, é hora de elas entrarem, de elas enxergarem, no caso, a federação, como um espaço para eles entrarem e atingirem esse pessoal. É o que eu estou falando. A gente não atinge só o atleta, a gente atinge os praticantes. E praticantes hoje de 14, 15 anos. As nossas categorias hoje de base é a que mais cresce. E traz o quê? Traz os pais. E os pais que vão comprar suplemento para o seu filho. Se você tem uma marca responsável, se você tem uma marca que você traz esse preceito, né, esse propósito, saúde, longevidade, né, é onde ele tem que estar. Então, o que falta, primeiro, é lógico, a gente está criando essa cultura, eu trouxe isso dentro da minha trajetória, eu também, o Marcelo, quem me conhece há muito tempo... Ele tinha cabelo, e longo. Só para saber, né? Eu fui um atleta tradicional, ainda nos Estados Unidos, competindo na NPC nos Estados Unidos, trabalhando lá em academias, e depois eu migrei para o natural, porque eu enxerguei isso sozinho lá. Hoje a gente tem a NBF, que você consegue enxergar de uma maneira, como o doutor falou, assista nossos campeonatos. Você vai ver meninos, meninas com corpos maravilhosos, né, com físico maravilhoso, estético, bonito, cabelo, né, as meninas bonitas. Tanto que as marcas hoje, que eu estou vendo esse movimento, como eu vi lá nos Estados Unidos, na Muscle Mania, as agências de modelos e as marcas iam no campeonato olhar os atletas para puxar... Claro, é um puta produto para eles, para as marcas. É o produto deles, entendeu? Claro. Então, para isso mudar, como você perguntou, existe essa cultura que a gente trouxe, está trazendo... Culturais, né? Então, essa parte, não só do atleta, mas a parte de formação de um personal trainer, ele tem que enxergar o natural, ele tem que se formar dentro dos nossos cursos, das nossas palestras, essa formação como natural. E não como eu era antes, de vender esteroide, de saber fazer ciclos, etc., e correr o risco de amanhã ou depois cair na mão, né, da parte jurídica de uma lei. Não, cair na mão do doutor ali. Esquece. Pelo amor, aí você já... E que a gente está vendo aí tráfico, né, de substâncias proibidas, etc., que cresce cada vez mais no Brasil. Então, isso é uma coisa. Então, o personal trainer, o nutricionista, eles já estão enxergando esse caminho. E esse caminho eles estão enxergando, lógico, comercialmente, como você enxerga. Eu vou atingir os pais, a família, eu vou atingir não apenas o menino. O pai vai falar assim, legal. O impacto é muito maior. Eu quero que você suba nesse palco, porque esse palco para mim é limpo, esse palco para mim é bonito, esse palco para mim Estou satisfeito com você escolher isso. Isso, vou levar a família lá. E depois daqui, para onde você vai? Foi um prazer, você pagou a inscrição, pagou a afiliação, tchau. Não,
você tem a opção, você quer entrar nesse mundo, na parte de nutrição, na parte de fisioterapia, mais do lado natural, com essa responsabilidade, com saúde, com... Ele vai seguir a jornada, né? Exatamente. Então, está se criando isso. E é aquilo que a gente fala, se as marcas querem entrar, esse é o ponto. Doutor. Eu gostaria de quebrar o protocolo, Marcelo Bueno, e te fazer uma pergunta. Boa. Eu vou mostrar aqui uns dados que eu extraí ontem à noite para a gente vir Vamos lá, aqui. ótimo, excelente. Os Eu dados trouxe agora. dados da UADA, da Agência Mundial Antidoping. E aí a gente tem esporte, atletismo, futebol, ciclismo, esportes aquáticos, judô, tênis e bodybuilding. E aí eu tenho número de amostras, número de resultados analíticos adversos, ou seja, positivos. Certo. E eu tenho uma estatística. Posso escolher um esporte? Sim, por favor. Vou escolher um que é o ciclismo. Ciclismo, que todo mundo, né, fala do ciclismo. Por isso que eu escolhi. Índice de positividade no mundo do esporte, 0,7. 0,7. 0,7. Futebol, 0,2. Tá. Atletismo, 0,5. Todos os esportes, eu elenquei aqui 11 esportes, todos 0 alguma coisa. Bodybuilding, Eu sei quanto. diga lá. Se você está falando 0 tralalá, vou chutar alto. 2. Não. 2, não tem nenhum com 2. Pula de 0 alguma coisa, olha só, ginástica, hein? Nós estamos, nossa Confederação Brasileira de Ginástica voando aí. Ginástica, 0,1. E o bodybuilding, Marcelo Bueno? 13%. Todos os esportes, 0, 0, 0, 0, bodybuilding pulou para 13. A pergunta que eu te faço, Marcelo Bueno. Eu trabalho com algumas confederações, principalmente futebol. No futebol, quando a gente tem um atleta que foi pego no exame antidoping com uma substância proibida, é uma vergonha para ele, para a família dele, para o patrocinador dele, Clube. perde contra para o clube. É uma vergonha. Os tribunais de justiça desportiva antidopagem, o Dr. Caio aqui está aqui, é triste, é um negócio horroroso, é um negócio que o atleta se apresenta mal, porque todas as pessoas estão vendo que ele fraudou, que ele foi uma vergonha. Aí eu te pergunto, por que no bodybuilding existe o natural bodybuilding e o bodybuilding? Porque o bodybuilding, quando você fala com um desses atletas do bodybuilding que usam algum tipo de substância, e são muitos, né? Eles não têm vergonha nenhuma. Não, eu fiz um ciclo com todo... Não é orgulho. demérito. Não, ele fala com orgulho, Marcelo. É verdade. Eu fiz um ciclo, agora estou fazendo... Por que, Marcelo Bueno? Que o atleta do natural bodybuilding se sente envergonhado, porque a gente vê eles ali, ele se sente envergonhado pelos colegas que competem, né? Como que eu pensaria no futebol? O natural futebol e o... Não natural. Eu vou até pôr um tempero nessa pergunta do Doc, que é o seguinte: o bodybuilder aditivado, ele comenta com o colega o seguinte: quem aguenta mais vai levar. Aguenta mais, tomar mais. E tem, né, frases, né, que a gente já sabe, né? O que importa é o tamanho e o peso do caixão. Não importa. Então, é verdade, tem essa máxima. Então, assim, e aí vem, né? Hoje nem tanto, porque, como a gente falou, a gente está criando a cultura. No começo a gente ouvia falar, natural não cresce nem planta, né? Então a gente era alvo de chacota dentro desse ambiente. Hoje já tem um pouco mais de respeito. Mas essa ignorância que nem o Doc está falando, é uma ignorância, né? Ela ainda é presente. Melhorou muito, claro, eu concordo. Mas ainda é muito presente. Por exemplo, vide os números aí, né? A ignorância, lógico, a gente está falando aqui dentro de um ambiente de esporte de alto nível, ok. Mas a ignorância que eu vejo é pior de tudo, como o doutor falou. A gente tem redes sociais que saem toda hora o quê? Semana sim, semana não, morre um. Desculpa, mas eu acho que não é no esporte alto nível. Se eu tenho um aspiracional de um atleta tal, eu sou um menino de 18 anos,
E meu aspiracional é ser... Eu sou um estudante, eu estou trabalhando, Sim. mas se calhar eu vou tomar o que o cara está Então, tomando sem ser atleta, que é pior ainda. Tá, eu vou colocar aqui um caso que eu fiquei assim, assombroso, não vou falar, lógico, o nome da marca que aconteceu, só para resumir. Fazendo uma seletiva de atletas, papapá, no Brasil inteiro. No meio disso, foi aqui em São Paulo, uma das meninas que estava lá, que aspira isso, lógico, eu vou ser patrocinado por uma marca forte, né? Porque, infelizmente, o patrocínio desses atletas é só um kit de suplemento para ele usar. Não é dinheiro, não é nada. Quem ganha dinheiro são pouquíssimos. Sim, sim. Né? Mas você fica assombrado porque, como a gente falou, é uma marca que vende, entre aspas, saúde, longevidade, né? E aí essa pessoa que estava fazendo essa seleção dessa marca pergunta para ela, e pior, essa atleta, posso falar atleta, era embaixadora até mesmo da NBF, natural. Aí ele pergunta para a menina, pô, você já competiu? Já competi na wellness, tal, mas na IMBA, na NBF, natural. Ah, que bacana. Se eu falasse para você que você iria competir não vou falar aqui qual federação, e teria que usar esteroide, você faria isso? Sim, claro, ainda mais frente falou a marca. Eu falei, escuta, como é que uma marca vai fazer a seleção entre aspas, alicia a pessoa? Olha o poder que eles têm para levar a mente dessa pessoa, por causa de um patrocínio, para esse lado. O que a gente vê é isso, infelizmente. O aliciamento desses meninos e meninas para esse lado. Né? Falando, vá até o seu limite natural e depois você vai tomar pouco para chegar naquele nível. E aí vai. É o jeitinho brasileiro. Então, a gente fica triste. A nossa batalha hoje não é apenas ter essa plataforma que eu estou te falando. É lógico, a gente não vai contra, cada um vai escolher o caminho que vai querer. Mas existe muita informação, existe muita coisa que não é possível, a pessoa não está vendo. Então, o que está acontecendo. É ótimo que você falou isso. Eu queria saber, especialmente do doutor, e a ética nisso? Existe um limite ético? Né? A ética que a gente conhece hoje é diferente da ética lá de trás. Né? Nós sabemos que tem uma diferença. Mas a ética nossa aqui, qual é o limite ético, doutor? Me explica aí para a galera. Bom, o nosso limite ético no Brasil é o jogador de futebol achar que quando ele força um cartão amarelo, né, para ganhar dinheiro, que não está alterando o resultado da partida. Pode parecer que eu estou desviando a modalidade, mas a diferença é que esse garoto da academia, né, ele está mais prejudicando ele, né, do que a competição, porque ele não é nenhum atleta. Mas a gente tem muito, principalmente o jovem, né, o adolescente acha que não vai morrer, acha que não vai acontecer nada, acha que ele está certo, jovem, né? Por isso que a gente, né, eu brincava com a minha filha, né, falava assim, por isso que você é adolescente, você não é adulta, né, por isso que eu não deixo de fazer uma coisa ou outra. Porque realmente eles estão sujeitos, não só essa questão da autoimagem que eu já falei, mas esse aprendizado de conceitos éticos, né? Eu usei esse exemplo do futebol porque a gente tem hoje problema com as apostas, né? Então, sim, muito menor de idade mesmo sendo proibido a aposta, né? Agora com a regulamentação um pouco menos. Então, esses valores principais do esporte que fundamentam, né, o antidoping, né? O que o antidoping protege? Né? Ele protege a saúde, protege o jogo limpo, protege o direito do atleta, né? Quando vê o outro atleta tendo aquele resultado que ele não consegue entender, né, dele não ser seduzido para aquela história assim, você só vai conseguir esse resultado se você tomar alguma coisa. Isso é muito comum, né, a gente sempre ouviu, né, aquela história, todo mundo se dopa, coisa e tal. Hoje, graças a Deus, não é tão assim. Então, a gente tem hoje muita regra, muita lei, muita norma, um Código Mundial Antidoping, ABCD, tribunal, e a gente precisa reforçar esse trabalho de educação ética, né, de trabalho. O tempo inteiro. Como eu falei na minha primeira
passagem, os pais procuram o médico muitas vezes, né, para dar alguma coisa para o filho, para fazer um tratamento para ele crescer, uma substância que é proibida, de um tratamento que não é previsto, né? Então a questão ética tanto do esporte como a ética médica, né, que a gente discute um pouco do Dr. Solera, é algo que talvez entre as sugestões que se perguntou para o Marcelo, a gente precise dar mais musculatura para o CFM, para o tribunal, para a BCD, né? Porque é meio que você sempre vai precisar de mais recurso, né? Você já criou a estrutura para concentrar o recurso, mas conseguir dar musculatura para essas entidades, tanto para o controle, né, que é o que a gente está falando aqui, mas desde 2015, principalmente, a Agência Mundial Antidoping bate muito na tecla da educação antidopagem, né? E a gente pensa muito em educação antidopagem como explicar como funciona o teste, mas a educação antidopagem vai muito além disso, né? Vai além da ética, dos valores, né? Para o pessoal não achar que o código é só uma lista de condutas e punições, né? Muito mais que isso. Então eu acho que essa questão da educação, de fazer com que as pessoas desde cedo entendam o limite do corpo, entendam que muitas vezes eles não vão atingir, né, um corpo perfeito, que certas pessoas, até porque qual que é a porcentagem de atletas que chegam no alto rendimento, né, doutor Solera? Nem 1%? É menos de 1%. Então, vamos imaginar que o Bob está nos assistindo. O Bob é um cara de 28 anos, com 130 quilos. Está observando vocês falarem e deve estar pensando, eu estou preocupado com o meu coração. Meus hematócritos estão muito altos. Eu estou me sentindo estranho. Afinal de contas, como será esse teste antidoping quando eu entro numa salinha? Me ajuda a entender, Doc. Como que é feito e se tem alguma diferença, por exemplo, do futebol, do tênis, do ciclismo? Como que é? Ele deve ter medo? Isso vai me machucar? É toda hora? Me explica. Então, você fez uma colocação bem interessante. O atleta sempre tem essa dúvida. O exame antidoping do natural bodybuilding, o exame antidoping do futebol ou do ciclismo é diferente? Não. Não é. A lista de substâncias e métodos proibidos é a mesma. Tá. Os procedimentos de coleta são idênticos. Então, quando a gente tem um ambiente seguro, que ofereça ali uma certa individualidade para o atleta, eu já tenho uma sala, uma área de controle antidopagem. Tá. Essa área de controle antidopagem, ela é subdividida em área de espera, onde o atleta ou os atletas sentam, se hidratam e esperam um momento para fornecer, no caso do exame antidoping, urina. Pode ser urina ou pode ser sangue. Qual é melhor, Kim? Nenhum dos dois. Um completa o outro. Algumas substâncias eu acho só no sangue e algumas substâncias só na urina. Bom, e aí? Eu estou lá na sala de controle antidoping, qualquer pessoa me avalia? Não. No Brasil, território brasileiro, tem que ser um oficial de controle de antidopagem formado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD. Então essa pessoa tem um treinamento específico, ela faz uma prova prática e teórica e ela vira um oficial de controle. O atleta estou num ambiente seguro para esse trabalho. Estou lá coletando a minha urina, meu sangue. Tá bom. Aí você vai ter o momento que você vai falar, quero urinar. E aí eu vou te oferecer um equipamento como esse aqui, que é um frasco, né? Você escolhe um entre três, porque você tem a possibilidade de falar, esse aqui parece que está aberto, eu quero outro. O atleta tem a possibilidade de pedir uma troca do material. Mas eu não quero ir com ninguém no banheiro. Posso? Não. Vai ter que urinar junto com o oficial de controle de doping. Nós estamos aqui com o Lucas, que é um oficial de controle de doping, um dos melhores, né? Então eu vou entrar com alguém e urinar no recipiente que foi me dar. Se você é homem, você vai urinar na frente de um homem. Se você é mulher, você vai urinar na frente de uma mulher. Maravilha. Bom, coletei a urina. Coletou a urina, eu não ponho a mão no frasco. Coletou a urina, você vai escolher um entre esses kits aqui, ó. Tá. Isso aqui é o kit de controle antidoping. Isso aqui custa mais ou menos 18 a 25 francos suíços. Poxa. É importado da Suíça.
É uma das boas marcas que faz esse trabalho. Marcelo Bueno, na associação NBF e NBA, compra os kits. Todo ano ele compra. Isso custa para o Marcelo uma grana. Ele chega aqui para mim, R$400 cada kit. Isso. Aí ele vai lá e ele não pode oferecer um kit para o controle. O atleta tem a possibilidade de escolher pelo menos 3. Então você vai falar, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Muito bem. O oficial de doping não põe a mão ainda. Fala para o atleta, escolha. E aí vai uma situação bem interessante, Marcelo. A gente fala para o atleta, verifique com todo cuidado se essa caixa está lacrada 0 quilômetro. Você, Marcelo, verifica. Tá, tem todo um protocolo que eu, atleta, que vou doar o meu material, para ter certeza que não foi adulterado, que não tem nada aqui. Então eu verifico e dou ok para Tá 0, perfeito, o número te dá sorte, é número par, número ímpar, 22, pá. Exatamente. Tá, beleza. Aí o atleta abre o kit. Ele mesmo. Ó. Ele abre. Uhum. E ele tira os frascos Ele de dentro. manipula tudo. Ele que manipula. Ele tira os frascos de dentro e ele passa a urina. Neste momento, o oficial de controle de doping fica Recebe. fazendo mímicas. Pega ali, põe aqui, curioso, cuidado não para sabia. não mexer. Eu não toco no material do atleta. Depois que o atleta lacra o material e fecha dentro da caixinha novamente, aí eu pego a caixa. Isso tudo é acompanhado de uma documentação. O atleta pode estar representado por alguém junto com ele. Normalmente a gente pede um acompanhante para não ter barulho ali. Um atleta por vez. Isso é uma preocupação dos atletas, Marcelo. Será que trocaram a minha urina? Não, é um atleta Falei, por essa vez. não era minha, era do cara que estava... Isso, então é assim, cara. Só um por vez na mesa. Perfeito. A partir daí, esse material vai por uma cadeia de custódia segura. O que é isso, gente? Cadeia de custódia. Eu pego esse material fechado, lacrado, com urina e levo até o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Isso, desculpa, seria a rastreabilidade do material até que ele chegue... Isso, até chegar no laboratório. Tá, Então, tá, saiu da entendi. sala de controle, chegou no laboratório. Lá no laboratório, o laboratório recebe esse material, tudo isso documentado, Beleza. e ele começa a analisar. Analisou, negativou, isso é guardado no laboratório por 10 anos. Como é que é? 10 anos guardados no Tem laboratório. uma quarentena lá de 10 anos. 10 anos. O laboratório, o LBCD, tem uma geladeira gigantesca, enorme, onde ali existem inúmeras amostras. Contraprova lá, reclamação aí é Exatamente. com a doutora. Né? Deu positivo, o Marcelo Bueno recebe, através da ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, diga-se que é um braço da UADA aqui no Brasil. Senhor Marcelo Bueno, um atleta da sua confederação, deu um resultado analítico adverso, ele tem a possibilidade de fazer a contraprova. E aí ele vai solicitar a contraprova ou não, o Marcelo Bueno passa o caso imediatamente para o atleta e o atleta vai se defender junto com o Dr. Caio, lá no laboratório. Aí cai nas malhas do DOC que vai estar afiando o equipamento, o cutelo. Marcelo, vale a gente lembrar uma situação muito importante. Quando a gente começou a fazer o controle antidoping no natural bodybuilding, muita gente passou a duvidar. Como assim? Será que não tem um jeitinho? Senhoras e senhores, a partir do momento que o Marcelo Bueno conseguiu entrar no guarda-chuva da ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ele perde o protagonismo. O Marcelo Bueno passa a ser apenas mais uma pessoa. Ele não muda o controle, ele não muda o número, a pessoa que vai ser controlada. Marcelo, você consegue, inclusive, escolher o oficial de doping que vai estar no seu controle? Imagina. Não está na gerência dele, né? Não, Só aconteceu, saiu por da coincidência ele é o É. presidente, mas nada mais neste momento. Corre É importante- tudo oficialmente. Ministério do Esporte, diga-se, Ministério do Esporte e Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Passa tudo para eles. Eles executam os exames, eles mandam o resultado, eles comunicam com o atleta, eles fazem tudo. Nós, da confederação, podemos sim fazer muito. Educar é o que a gente está fazendo. Exatamente. Nesse ponto é importante a gente falar, até porque
principalmente no fisiculturismo, mas em outras modalidades, né, a gente tem essa ideia, né, se vai ter doping ou não vai ter doping, né, no caso do exame, né? E na verdade não é uma opção, né? A opção, na verdade, é da ABCD, da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Desde 2016, na época a Lei Pelé, né, foi alterada, agora a gente tem a Lei Geral do Esporte, prevê a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem como única responsável por gerenciar o controle de dopagem. Então, por exemplo, o que o Marcelo faz no fisiculturismo natural, o que o Dr. Fernando faz no ciclismo, no futebol, é simplesmente fazer um gerenciamento, né, logístico, porque na prática, né, quem determina como vai ser feito, quem vai fazer, em quais jogos, em quais competições, tanto que existem algumas modalidades que queriam ter mais testes e não conseguem, e vice-versa, né. Feito esse parênteses, né? Desculpa, eles não sabem. Não, eles normalmente... Não, eles têm a orientação... Depende da modalidade, mas em princípio não mês antes, me ajuda a pensar. Um mês antes... Não, em geral, evidentemente que há uma conversa, né? Porque cada modalidade tem uma demanda específica. Uma demanda específica e existem requisitos mínimos para fazer. Então, por exemplo, o boxe, né, vai ter uma demanda específica, a Federação Internacional pode cobrar isso, né, a Conmebol, a FIFA, mas quem vai determinar, se a BCD falar não vai testar, não testa. Tá. Depois as consequências, só para entender isso. Ou se a BCD aparecer para testar, vai testar. E a lei, ela não distingue se é esporte olímpico ou não é, por isso que o Marcelo conseguiu, mesmo não sendo uma modalidade olímpica, no caso, né, que muita gente fala que é só um movimento olímpico ou paralímpico. Isso é importante. Por quê? Porque a partir do momento que a lei coloca essa autoridade na BCD, qualquer modalidade, capoeira, biribol, vai chegar lá na BCD e falar assim, olha, eu preciso fazer controle de doping na minha modalidade. E evidentemente que como há uma questão orçamentária, né, até porque a BCD, com todos os elogios que o Dr. Fernando fez, ela ainda está dentro do governo. Isso gera algumas dificuldades, né, para o bem e para o mal, né, coisas boas e coisas ruins. Né? Então... Desculpa, só para pegar esse ponto, por exemplo, o Natural Bodybuilding, quando a gente foi apresentado pelo Dr. Solera para a ABCD, e lógico, o trabalho que a gente fez, a conversa que a gente teve é que eu coloquei, não existe um Natural Bodybuilding sem teste, né? Porque eles ficaram meio assim, a gente teve essa conversa, mas como o Dr. Caio falou, nós não temos gerência nenhuma sobre todo o método como é feito. Eu não sei quantos que vão ser ali, eu não sei quais são os atletas que vão passar, e dentro de toda essa... Porque a BCD ela não tinha muita referência do bodybuilding. A gente trouxe isso para eles. Tá. Isso relativamente novo. Como que funciona? E ainda, durante esses 3 anos, a gente continua passando informações trazendo dados para eles entenderem. Tanto que a gente... Graças a Deus, graças ao Dr. Solera, Dr. Caio, toda esse network que a gente tem, né, pessoal, nós fomos autorizados a fazer testes fora de competição. Isso é muito importante para o bodybuilding. Estamos entrando agora na lista do GAD. Importantíssimo, né? Porque o que acontece? Por mais a gente faz a parte educacional e tudo mais, eles não entendem, os meninos não entendem. E o doutor Caio vai falar agora, o que acontece depois, eles acham que é brincadeira aquilo ali. Tem algumas outras federações fazendo? Tem, mas não tem esse controle que a gente tem, que a ABCD tem. Então, qual que é a consequência para ele, para a vida dele? Como atleta, e tivemos até para a vida profissional, se o menino hoje é personal trainer, se ele trabalha na área. Então, é importante o Dr. Caio falar o que acontece caso esse atleta ele for pego, der positivo, o que acontece? Tudo que o doutor explicou, ok, eu já entendi como é o teste, ele foi no fluxo que o doutor acabou de explicar, e esse colega, então, foi pego com a substância X. Muito bem. E aí? Bom, primeiro, a amostra que vai para o laboratório não tem nome, né? Só tem um número, né? Você viu o número ali. É o final 22 lá que mostrou, né? Então, a foi amostra... pego com a substância X. Esse resultado, como vai para o Marcelo, vai para a BCD, vai para o ADA.
Então você deve lembrar que em determinados Jogos Olímpicos, uma atleta foi retirada no meio, antes da semifinal do vôlei, ela foi retirada dos jogos no meio da competição, né? A ABCD retirou, né? Porque a ABCD não esperou, né? Ia disputar uma medalha olímpica, né? Exatamente por isso, porque o sistema todo é ligado de um jeito que, se não tira atleta, vai perguntar, por que você não tirou o atleta que foi pego? Então a primeira questão é essa, né? Tira ele de circulação. Todos esses resultados, né, todas as amostras, né, os formulários, são centralizados num sistema chamado ADAMS, que é o sistema da Agência Mundial Antidoping, que faz a gestão de todas essas informações. Certo. Né? Então, o sistema ADAMS, esse caso vai para esse sistema, então não tem como esconder o caso. Acho que essa é a primeira questão, né? Por isso que, quando o Marcelo fala que ele precisa fazer teste, precisa ser oficial, é porque a gente ouve muito teste de cabelo, teste de polígrafo, e você não tem uma base científica ou uma credibilidade desse teste, porque não está inserido num sistema. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a primeira análise que a gente faz, né, é se esse atleta tem uma autorização de uso terapêutico, depois, se quiser, o Soler explica, se a via é permitida, né? Tem alguns colírios, né, que você pode usar. Eu trabalho com atleta cego, né? Colírio para glaucoma é muito comum. Passada essa fase, o atleta é notificado. Para substâncias como os anabolizantes, para substâncias que o pessoal, nossos clientes aqui do podcast gostam, né? Essas substâncias, o atleta já é suspenso imediatamente, né? Para outras substâncias como diurético, maconha, corticoide, essa suspensão automática ela é a ABCD que vai decidir. Então você tem um processo administrativo inicial dentro da ABCD, que é onde vai ser feita a prova técnica, né? Onde o atleta vai fazer uma primeira defesa. Nesse momento existe até uma possibilidade do atleta admitir, né? E ter uma redução na pena, né, ou em alguns casos em que o doping involuntário está bem caracterizado, também uma possibilidade de acordo para reduzir a pena. Ou um processo investigativo. Um processo investigativo, normalmente, quando você precisa mais informação, mas no caso analítico, que é o exame, tá lá, o atleta tem. O atleta é responsável por tudo que entra no corpo dele, entendeu? Então é uma coisa meio assim, tirando os casos que eu mencionei, né, do colírio, que eu falei, de uma autorização de uso terapêutico, alguns casos de contaminação alimentar que são bem raros, né, mesmo que o atleta prove que não teve culpa nenhuma, ele comprou um suplemento que estava contaminado, a avó dele deu um remédio para ele, todos os casos de doping involuntário que a gente pode falar por aqui, o atleta vai ser responsável, ele vai ter uma punição, né? Doping involuntário, a pena seria normal para uma ausência total de culpa leve, seria 6 meses. Assim. Tem casos de advertência. E a mais pesada? Para o involuntário, 2 anos. 2 né? anos. Aí o voluntário, você sai do patamar de 4 anos, né? A base do doping involuntário é 4 anos, e ele pode reduzir conforme ele ou colabore com a investigação, né? Ou seja, ele indique outra pessoa que fez, um médico, um treinador, algum problema, ou se ele admite, tem direito a uma redução. Né? Então você vai ter esse processo dentro da ABCD, e caso o atleta não aceite as consequências, né, faça um acordo ou admita, esse processo vai para o tribunal, porque aí ele vai ser de novo notificado e ele vai ter direito a fazer a defesa com o advogado, né, e o processo vai ser julgado. Né? Um atleta internacional, ele tem direito a correr para a Corte Arbitral do Esporte também. Tá, só esse detalhe último para a gente fechar. Ele sendo notificado já está suspenso. Não, notificado já está suspenso. O que aconteceu, por exemplo, com um atleta nosso que foi pego, né, as pessoas até perguntam, mas não foi ninguém pego? É que assim, isso é cultural também, isso é da nossa legislação. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, dentro da INBA, você tem o hall da vergonha. Então, lá no hall da vergonha, o cara caiu, ele entra no hall da vergonha. Aqui a gente não pode. Aqui tem. Só que tem o 100 na frente. Sem vergonha. Sem vergonha. Não, aqui, a gente segue o padrão, pelo padrão internacional, mas é assim, né? Você vai constar o atleta
Se o atleta tiver suspenso preventivamente, vai constar no site da BCD. Exatamente. Né? Agora, se ele não for suspenso preventivamente, no Brasil, principalmente, existe um cuidado com o sigilo muito maior do que existe em outros países. Né? Quando eu estava na Justiça Desportiva Antidopagem, teve uma celeuma com um nadador que reclamou muito de vazamento, de informação do tribunal. O advogado sempre pega uma brecha e tenta criar, a gente participou, né, de um treinamento sobre isso. Como o advogado aproveita a brecha. E na semana seguinte teve um caso internacional em que a própria Federação Internacional publicou no site que o atleta foi pego e coisa e tal. Então acho que a gente no Brasil ainda precisa trabalhar muito isso. Mas assim, para os atletas que são pegos com anabolizante, alguns estimulantes, cocaína, que vão ser suspensos, esses atletas a gente consegue fazer uma divulgação. Mas é um problema, porque é exatamente isso. Não aconteceu nada. A gente teve um caso... E o que ele pode e o que ele não pode fazer. Aí... A partir dali, ele não pode mais competir durante a sanção que ele sofreu. Não pode competir não apenas na modalidade dele, em todas as modalidades. Nenhuma modalidade oficial. Ele não pode trabalhar como personal trainer, como assessor esportivo, nada, ele não pode nada. Para você ter uma ideia, Marcelo, tem uma infração no código que chama associação proibida. Se você, como atleta, se associa a uma pessoa que está cumprindo uma punição, você pode ser punido. Então, se o médico ele foi punido, e a pena mínima para o médico aqui no Brasil que prescreve intencionalmente alguma coisa é 30 anos. Né? O Código Mundial seria o banimento, aqui no Brasil botaram de 30 anos. Então, esse médico que foi punido por 30 anos e o atleta vai lá e se trata com esse médico, ele está cometendo uma infração essa verdadeira também. Contaminação cruzada. Olha só, exatamente. Eu preciso agora, pelo tempo, perdão, vocês, tem tanta coisa para falar. Eu vou fazer o seguinte. Bueno, faça as suas considerações finais, passo para o Dr. Caio e feche o Solera para que a gente possa tentar, nesses minutos finais, tentar passar a mensagem. Eu só tenho uma coisa aqui que eu gostaria de contribuir, que é a seguinte. Nós temos muitos eventos no país, né? Cada marca tem seus eventos proprietários, depois nós temos os eventos todos, o calendário do Brasil, e essa banca aqui não sabe, mas vou tentar convencê-los e levá-los lá para o nosso auditório e fazer uma palestra capitaneada por eles com esse assunto. E depois, ao final, um talk, uma mesa redonda com profissionais, até convidando atletas, e eu vou além, atletas que passaram por esse processo para que possam dar o testemunhal. Eu entrevisto muito atleta também, atletas olímpicos, etc. Então, acho que seria muito bacana que a gente pudesse, então, levar isso para a Quality e convidando todos os meus fornecedores para que entendam esse trabalho de perto, não somente através de um podcast. Bueno, faça suas considerações, passe para o Caio, feche com o Solera. Legal. Bom, na realidade, no final de tudo isso, né, a gente não está falando só sobre o fisiculturismo, né? A gente está falando sobre a formação dessa pessoa dentro de todo esse processo, né, de um esporte, né, e de todos os esportes, em relação ao uso, né, de algumas substâncias que a gente está falando aqui, anabolizante, mas até outras substâncias. Então, dentro do natural bodybuilding, dentro da nossa federação, o mais interessante e o que está trazendo mais fruto é exatamente isso, a formação desses meninos e meninas, a formação dessa pessoa em termos de caráter, de integridade, né, de saúde, de longevidade. Então, isso cabe não apenas no fisiculturismo, mas cabe em todo o esporte. Então, por isso que você acabou de falar sobre todos os esportes, né? E a nossa plataforma que a gente está criando agora, que está, né, nesse processo todo, estamos conseguindo fazer isso com grande maestria, graças a todo esse pessoal, todo, né, Dr. Solera, Dr. Caio, que está juntamente com a gente, e agora a Quality, que nos defende, né, que nos apoia dentro todo esse processo. Claro. Né? E convido vocês, né, que estão aí escutando a gente, para conhecer a NBF, né, e conhecer tudo aquilo que a gente oferece para o seu filho, para a sua filha, para você que é praticante, vocês pais, venha conhecer a gente, venha conhecer o Dr. Fernando Solera, o Dr. Caio, que está sempre lá nos campeonatos,
Mas lembrando, não é apenas campeonato, é a formação de uma pessoa em relação à parte de integridade, né, de caráter e de saúde e longevidade. Doutor. Eu queria primeiro agradecer, né, a oportunidade. Eu acho que dentro da questão da ética que foi me perguntado, quanto mais informação a gente puder levar, né, tanto para os atletas, para os pais, para as pessoas, né, a gente sofre muito nos tribunais, o atleta falando não sabia, né, hoje é meio difícil, né, você acreditar que um atleta não sabe o que é um doping, o que é um controle, dizer que a gente tem hoje, a OADA tem participação das empresas de suplementos, das empresas que fazem suplemento, é um stakeholder importante da Agência Mundial Antidoping, né? Foi uma pergunta até que você fez para o Marcelo. A gente precisa ter mais isso no Brasil também, por isso que é muito o seu convite, né, para a gente participar mais também é importante, porque a gente só vai melhorar a nossa situação quando a gente trabalhar essas questões éticas, trabalhar para que o próprio atleta não queira se dopar, não queira apostar, não queira trapacear numa partida. Hoje a integridade esportiva, a gente tem aí, eu falei, 27 anos de UADA, quase 27 anos de UADA, mas a gente está engatinhando muito ainda na integridade esportiva. Então eu só tenho aqui a agradecer essa oportunidade, poder falar um pouco de direito esportivo, deixar um beijo para minha filha Isabela, que está aqui, e deixar um filho para minha filha Vitória, que não veio, porque está fazendo prova. Agradecer muito aí essa oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Doc. E agora o filho da ética. Bom, Doc, fecha aí. Marcelo Kim, cara, eu só posso agradecer a você, a Quality, todo esse apoio. Cara, nós precisávamos disso, você não tem noção como a gente precisava disso. Dizer para vocês que estão nos assistindo, polígrafo, exame de sangue para olhar ali o hematócrito, é piada, é brincadeira, isso é piada, não é exame antidoping. Esqueçam isso, se alguém te falar sobre isso, esquece, isso não é exame antidoping. Uma outra situação muito interessante, o Dr. Caio Zô falou que o bodybuilding realmente não está no circuito olímpico, mas ele está com o pé no circuito olímpico. E graças a uma pessoa, presidente Marcelo Bueno. Graças à ABCD, que acreditou no Marcelo Bueno. E, para encerrar, dizer para você que faz exame antidoping no Natural Bodybuilding. O seu nome, se você tiver um resultado positivo, você vai ter toda a oportunidade de se defender. Mas se você não conseguir provar nada ao contrário, seu nome vai estar divulgado, publicado, como todos os nomes dos atletas que estão divulgados no site da ABCD, oficial Ministério do Esporte. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. QualityCast levando conteúdo para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe, dê um like, porque é realmente muito importante para que o YouTube possa distribuir. Você que não me segue, me siga lá, Marcelo Kim _. Agora, realmente, para fechar, eu precisaria do Instagram de cada um de vocês para que as pessoas possam acompanhar, seguir, pertencer. Bueno. Nosso Instagram do Nacional é NBF Brasil _ e NBA Brasil. Nós temos ainda os outros Instagrams das federações nos estados. E o meu particular, né, Marcelo Bueno Coach, que tem ali também toda a minha história, contando a minha história. Doutor? O meu é @Caio Medawar. Caio Medawar. Professor? O meu, Marcelo, é @doutor.Fernando Solera. E muito breve eles estarão lá conosco no QualityCast e palestrando. Fica aqui o recado para o meu amigo fornecedor. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Até. Quality Cast by Marcelo Kim.